Fala pessoal do Avaliação Real, hoje estamos fazendo um teste de longa duração do Nissan Kicks 2026, modelo Sense de entrada. Esse carro que está saindo hoje por R$165 mil e foi muito pedido aqui no canal. À primeira vista o carro está totalmente reformulado, com essa dianteira que tem esse conjunto novo de faróis. Não temos aí um farol de neblina nessa versão, mas nós temos um carro com roda aro 17, com esses detalhes em black piano. Temos ainda o repetidor de seta, ainda chave presencial e acionamento no botão, e esse detalhe, ó, com o nome Kicks nas laterais. Além disso, temos aí ainda, ó, sensor de estacionamento traseiro e essa nova traseira que, sinceramente, é uma das mais bonitas hoje da categoria. Ou seja, temos dianteira e traseira totalmente reformuladas nessa nova versão do Nissan Kicks 2026. Vamos lá para os detalhes internos do Nissan Kicks Sense 2026. Aqui a gente tem plástico, ó, material em plástico. Aqui é soft touch. Aqui a gente tem um tecidozinho até um pouco mais acolchoado, ó. Mas os outros detalhes são tudo em plástico, tá vendo? A gente tem aqui um volante bastante conhecido pela Nissan. Acho que faltou aqui uns detalhes em black piano, algo mais diferenciado. Ajuste do facho do farol, liga e desliga o start stop. Aqui a gente tem a regulagem de faróis, inclusive automático. Câmbio borboleta. Ajuste aqui da multimídia, que você consegue mudar essa lateral da multimídia, aumentar e reduzir o volume. Aqui a gente consegue ativar e desativar o ACC, né, que é assistência de faixa, piloto automático adaptativo. Essa tela, assim, eu achei muito bonita, né? E muito grande, a visibilidade é muito boa, que é em conjunto aqui, ó, com a multimídia, né? Ela é interligada. Aqui a gente tem alguns ajustes, ó, do volume da multimídia, que foi um acerto muito grande, porque quando é digital você fica refém do digital, né? Muitas vezes você precisa reduzir ou aumentar de forma mais rápida, e aqui foi um ganho muito grande desse carro, tá? Ar-condicionado digital de apenas uma zona, que a gente tem aqui um porta celular, duas saídas 12 volts, start e stop, aqui o freio de estacionamento eletrônico, o road, auto road, um modo de condução que a gente tem aqui algumas opções, ó, entre Eco, Sport e o intermediário. E aqui é o câmbio, tá? Onde a gente consegue colocar o D, que é direto, neutro, ré, e aqui é o pezinho de estacionamento, né? Aqui, para quem é acostumado com manopla, pode estranhar isso daqui, tá? Mas para mim é uma novidade legal. Dois portas garrafas aqui, e muito bom aqui, viu? Bem, o espaço é muito bom. Porta-objetos, a gente tem essa iluminação que não é em LED. O interior do banco do carro é claro, né? E esse é o interior aí do Kicks Sense 2026. E me impressionou esse interior, tá? Realmente o interior é muito bonito e bem diferente da versão anterior, tá? Essa é a chave do Kicks, chave do modelo presencial, tá vendo? Que você consegue travar, destravar e acionar aí o alarme volumétrico para identificar o carro se estiver no estacionamento. E aí a gente consegue ter uma chave muito mais bonita do que os modelos anteriores, tá? Particularmente eu gostei muito do design da chave. Bem ergonômica. De espaço interno traseiro, ó, o banco está configurado para mim. Eu tenho 1,90 m, temos aí quase 5 dedos abertos. Eu tenho um banco, ó, ajustado para mim. Você vê que fica um pouco apertado, tá? Mas eu tenho 1,90 m e não sobra nenhum espaço, apesar de ter aqui os 5 palmos. Mas como eu tenho 1,90 m também aqui, fica bastante apertado aqui atrás. 3 pessoas como eu não caberiam aqui, tá? Não caberiam mesmo. Já a questão do teto, você vê que encosta pouca coisa do cabelo, né? Mas é um espaço que é um pouco apertado, dependendo da quantidade de pessoas que você vai levar aqui atrás do carro, tá? E, claro, faltou a saída de ar-condicionado aqui no banco de trás. Nessa versão de entrada, a gente tem banco em tecido, ó. E essa é a visão de quem vai aqui atrás.
Acho que poderia ter tido aqui, pelo preço do carro, uma saída de ar-condicionado traseiro. É fato, tá? Porque aqui a gente tá falando de um carro de 165 mil reais. Porta, plástico. Plástico também, mas com esse diferencial aqui, tá? No porta-malas temos 470 litros. Olha só, um porta-malas muito grande, né? Em comparação com o antigo Kicks, a gente conseguiu aí ter um ganho muito bom. Porta-malas até um pouco maior, né, que o HR-V e alguns carros aí da categoria. Mas aí fica aí um ponto positivo nesse porta-malas, tá? E não só foi internamente que ele mudou, ó. Nós temos aí 4 centímetros a mais em relação à altura em comparação com a versão anterior, 5 centímetros a mais de entre-eixos, que possibilitou um espaço melhor dentro do carro, além de um aumento considerável da altura de solo, que você vai ver que no teste de lombada, esse carro ele teve uma aprovação legal, principalmente pelos ângulos de entrada e ângulos de saída. Então, gente, estamos aqui com o Kicks Sense 2026, versão de entrada, 1.0 de 3 cilindros, motor turbo de injeção direta, né? Estamos aí nesse teste de longa duração. Esse motor ele faz aí 125 cavalos de potência no etanol, que é o que a gente está utilizando agora. 120 cavalos de potência na gasolina, né? Realmente a potência é um pouco abaixo do que alguns concorrentes têm hoje no mercado, mas é um carro perfeito para o dia a dia, para dentro da cidade, né? E aqui a gente está fazendo o teste de estrada, como vocês viram. Por ter o sistema ADAS, já é um ponto muito positivo em relação à segurança do veículo, né? Principalmente em estradas, tá? Um ponto muito positivo. Ou seja, em comparação com a HR-V e com o T-Cross, que são os grandes concorrentes desse carro, né? Que desde a versão de entrada tem o ADAS, é um ponto muito positivo. Até porque aqui está custando 165 mil reais, né, pessoal? Então é um valor bastante expressivo e o carro ele consegue ofertar esses detalhes para os usuários. Bora testar aqui o sensor de faixa, tá? O bom do novo Kicks é que tem sistema ADAS desde a versão de entrada. Olha só, sensor de faixa, ó, regulando o carro. Aqui você consegue calibrar se você quer uma sensibilidade alta, mais baixa. Ó, novamente, ó, quer ver? Ó, voltou para a faixa. Sistema ADAS desse carro ele funciona muito bem, tanto do sensor de faixa como também frenagem de emergência automática, né? Então realmente, e fica o aviso sonoro, tá? Até ele perceber que você voltou para o volante do carro. Vamos ver como é que ele sai aqui nessa alavancada aqui para ultrapassar. A retomada é um pouco lenta, tá? É um pouco lenta a retomada do carro. Ó, agora que a gente está em 93, 100 km por hora. Mas também que eu estou no modo Eco, né? Não é o modo Sport. Mas o modo Eco é geralmente o modo que a gente utiliza no dia a dia, tá? Então essa retomada com o carro lotado de pessoas aqui. Temos aqui 4 pessoas mais ou menos. Então realmente requer um pouco de cuidado, né? Nesses casos específicos, tá? O câmbio aqui é de dupla embreagem, né? Não senti dificuldade com o câmbio, não senti, realmente não senti. O câmbio aqui realmente ele é apurado, né? Não sei que conforme o tempo, né, possa dar algum problema, alguém não possa gostar. Não senti nenhum engasgo também. Mas de retomada no modo Eco, que é o modo normal de condução que a gente sempre vai utilizar, ele demora um pouquinho, como vocês viram no vídeo, tá? Questão de estabilidade, né? Na BR, confesso que a gente já fez aqui, já andou com 140, 150 km por hora e a sensação é que você não sente que está em alta velocidade. Esse carro ele tem uma suspensão muito boa, apesar de não ter suspensão independente nas 4 rodas, ele demonstra uma segurança e uma estabilidade legal. Já falei para vocês do sensor, né, de faixa, que ajuda muito em viagens mais longas. Já o banco não é em couro, tá? É um banco em tecido, mas é um banco que ele é bem acolchoado. Você consegue viajar grandes distâncias com tranquilidade, segurança e principalmente não cansa muito. Ó, a gente está com 248 km rodados. Esse carro, nós pegamos ele zero, né?
A gente não tinha usado ele ainda para viagem e esses 248 km por hora, a maioria deles aqui, 230 km, foi na estrada. Digo para vocês que de conforto ele é excelente. Só o espaço traseiro que não é tão bom, né, como eu falei para vocês, mas para quem vai dirigindo, você tem uma visão muito legal, tanto do retrovisor, de um ponto para o outro, como também a visão lá da frente. E claro, o dia inteiro aqui viajando nesse carro e confesso que não tô tão cansado como, por exemplo, eu já estive no Nivus viajando, tá? Confesso que aqui foi bem positiva essa experiência, tá? Da viagem com o Kicks Sense 2026. Bem, a gente tá num trânsito aqui meio que intenso, né? E um dos ganhos desse carro foi a possibilidade dele ter o Auto Hold, né? Que em algumas marcas se chama Brake Hold ou apenas Hold, né? Que é justamente o carro frear automaticamente, né? E manter o freio acionado quando a gente para, por exemplo, em situações adversas assim, né? Quando o trânsito está muito intenso. A gente consegue aliviar o pé, não precisa manter o pé no freio, né? Quando o carro para. Isso alivia muito em trânsito intenso aqui, ó. Veja, o carro vai parar, ó. Automaticamente aqui ficou verde, ou seja, tirei o pé, ó, do freio. O trânsito andou, basta apertar no acelerador, ele desabilita o freio automático e a gente consegue aí seguir viagem. Foi um ganho muito grande, né, nesse novo Kicks. E sem dúvidas ajuda muito em trânsito intenso, em semáforos, né? Então, gente, vamos fazer o teste aqui de ruídos internos, ó, em paralelepípedo. Ó, ficar na minha, viu? Então, esse é o barulho interno, ó, buraco. Gente, eu vou ser até sincero com vocês. Nos últimos vídeos a gente gravou com Creta, com T-Cross, com Nivus, tudo aqui, inclusive nessa rua. Ó, buraco. Até com Pulse, tá? E eu digo pra você uma coisa. Nesses outros carros citados, o barulho é um pouco até alto, viu? Por conta da alta quantidade de plástico que tem nesses carros. Você pode até conferir no canal esses vídeos, tá? Então, realmente, por mais que seja um carro novo, né? Os outros carros que eu peguei também estavam praticamente novos. O Pulse, então, estava com menos de 50 km rodados. Mas o que eu noto é que, apesar de ter muitos plásticos aqui, é que é muito bem ajustado, muito bem calibrado, né? A questão dos plásticos e dos ruídos internos que esse carro tem. Então, assim, R$165 mil, que realmente é o que a gente espera de carros que custam esse valor, né? Realmente. Então tá aprovado aí nesse teste aí, né? No paralelepípedo e nos buracos, né? Em ruas que talvez fariam barulhos em outros carros, né? O desempenho na cidade do Kicks, ele é relativamente bom, né? Aqui você tem o Auto Hold, que faz as paradas automáticas do freio quando você precisa parar em uma situação dessa, né? Você tem um ar-condicionado que gela muito bem, inclusive. Você tem alguns apoios aqui no carro, como o Start-Stop. E além disso, diferente do que o pessoal fala desse câmbio, né, de dupla embreagem, eu não achei confuso, tá? Achei o câmbio muito bem ajustado, tá? Para o dia a dia brasileiro. E tem um consumo também atrativo dentro da cidade. A gente está fazendo aqui 10 a 11, né, variando, quilômetros com litro no etanol dentro da cidade. A gente tem um motor turbo aqui, 1.0, 3 cilindros, 125 cavalos no etanol. A tela também, ela é muito grande, ela responde muito bem, assim como a multimídia também, onde tem iOS e Android Auto. Então, eu sinto que a posição de dirigir ela é muito confortável, né? Claro, faltou retrovisor fotocrômico, mas pro dia a dia dentro da cidade é um carro que é muito bom, e responde com aquilo que você espera de um SUV da cidade. Bastante confortável também, ar-condicionado digital de uma zona. Então, esse é o novo Kicks 2026
modelo de entrada, que está saindo a R$165 mil. Teste de lombada, 30 km por hora, nada encostou. Suspensão está um pouco mais macia do que da versão anterior, tá? Acho que foi um acerto, foi bem ajustada. Não temos aqui suspensão independente nos dois eixos, né, digamos assim. Mas traz um bom conforto em relação ao Kicks anterior, que era uma das maiores reclamações, né? Bem, agora vamos falar sobre consumo. Fizemos aí 11 km com litro na cidade, 16 na estrada, surpreendendo realmente, né? Já no etanol foi 8 km com litro. Já na estrada fizemos 12 km e foi bem acima do que o Inmetro falou, hein? Olha só a assinatura desse carro, tá? Aqui em detalhes, o farol em LED, muito diferente da versão anterior, é fato. Além disso, lanternas também muito mais agressivas. Vamos para o teste de farol. A gente tem aqui o conjunto full LED do farol, né? Tanto do farol e da lanterna. E ó, sinceramente, farol muito bom. Ele cumpre o prometido dele, tá? A gente está em algumas vias aqui, tem alguma claridade ali do lado. Cumpre aquilo que ele promete, tá? Que justamente tem uma boa iluminação. E em comparação com o antigo Kicks, aqui foi um ganho muito grande para esse carro, ó. Essa via agora tá tudo apagada aqui na frente. O que vocês estão vendo é só a iluminação do nosso farol, tá? Vamos ver a câmera de ré para as manobras. Ó, o interessante é que ele não tem manopla de câmbio, tá? É tudo aqui, ó. Então, se você quiser dar ré, você aperta no R, ó. A câmera de ré. Muito boa multimídia, inclusive. As faixas regulam conforme a gente muda o volante. Multimídia muito grande, a gente consegue ver vários ângulos. E a qualidade também da câmera é muito boa, tá? Ou seja, tirei de ré e vou para P, só apertar o P que sai de ré. Mas muito bom essa questão da câmera de ré dele. E essa multimídia que é muito grande, né? Facilita muito a visibilidade, principalmente noturna, do motorista, tá? Então temos aí um carro que custa 165, que seria a versão de entrada. O Renegade Sport não tem o que esse carro tem, apesar de ser mais barato, é fato. Aqui eu vou comparar, por exemplo, com o Tiggo 7 Pro Max, que é um carro que já tá topo de linha, que tem teto solar e tudo mais, por apenas 5 mil a mais. O Tiggo 7 Sport é mais barato do que esse carro, mas é um carro que tem uma categoria superior. Então, assim, comparado esse carro com, por exemplo, o HR-V de entrada, o Creta de entrada, o Comfort, né? A gente vai ver que esse carro realmente ele é mais completo, tá? Em relação a design e atualidade que ele traz. Então, de parâmetro geral, acho sim um preço de 165 mil mais caro que as opções aí do mercado. Acho que poderia ser um pouco mais em conta, tá? Mas comparando com os concorrentes, aqui sim é uma boa opção, né? De fato, me surpreendeu muito esse carro. Esse carro só não vai vender mais, ao meu ver, primeiro por conta do preço e segundo porque muita gente tem essa questão da correia, do câmbio de dupla embreagem banhada a óleo, né? Muita gente tem realmente essa aversão, apesar das montadoras sempre falarem que é um câmbio confiável, né? Mas eu acho que por conta desses dois critérios, esse carro não vai ser o líder de vendas. Mas é um carro que, ao meu ver, é excelente. Inclusive, o câmbio não demonstrou para mim ser confuso. O câmbio, ele respondeu bem em todas as ocasiões que eu precisei, como vocês viram aí no vídeo. Então, pessoal, de parâmetro final aqui no Kicks Sense 2026, né? Aqui a gente tá falando do carro de 165 mil reais a preço de hoje, tá? Pontos negativos, ao meu ver, é que para o preço desse carro, poderia sim ter um banco em couro. Esse banco não é em couro. Poderia ter talvez uma câmera 365 graus. Comparando aí com o Tiggo 7 Pro Max, que é 5 mil mais caro que esse aqui apenas. Você tem uma câmera 360 graus, que ajuda realmente, traz uma segurança a mais. Aqui a gente não tem saída de ar-condicionado atrás, né, para os passageiros. Então é um ponto que eu acho que poderia ser melhor, né? Mas no quesito câmbio de dupla embreagem, eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque a gente não tem parâmetro ainda nesse carro, né, de históricos de problema. Então, por mais que o pessoal fale muito sobre esse câmbio, né, de dupla embreagem banhada a óleo, não temos histórico ainda com esse carro. Mas o que eu posso falar para vocês de ponto positivo? O carro é extremamente ergonômico, realmente, o carro, né? Você tem aqui uma multimídia que é interligada com o painel, né, fazendo esse resultado futurístico aqui, que até está presente no novo Creta. Tem até vídeo aqui feito com o novo Creta, mas aqui ficou
bem melhor, inclusive, tá? Questão da divisão e até tamanho, tá? De multimídia e tudo mais. Aqui a gente tem um sistema ADAS aqui, com frenagem automática de emergência. Nós temos assistência de faixa. Isso traz uma segurança a mais para quem está conduzindo o veículo, né? Principalmente também para viagens mais longas, né? Temos aqui também um farol, conjunto de farol e lanternas que são Full LED. E isso traz, além de uma segurança maior, você se sente realmente um carro mais robusto, né? O único ponto de atenção é combustível de injeção direta, que é mais, digamos, é mais suscetível a dar problema, né? Um combustível ruim. Temos aqui também o Auto Hold, que eu falei para vocês, um Start-Stop, ou seja, uma chave presencial. Aqui a gente tem o freio de mão eletrônico, a marcha, o câmbio automático, que é nos botões, isso é muito legal, né? Ar-condicionado digital. Então, o carro ele tem esses diferenciais aqui em tecido no painel e tudo mais. Então, ao meu ver, os pontos positivos são bons para um carro de 165 mil. Acho que faltou esses detalhes que eu falei para vocês, são detalhes pequenos, mas o carro em si, ele agrada. E nesse teste de longa duração, dentro da cidade e fora da cidade, agradou no consumo, agradou no conforto e agradou também na segurança.